Olá, queridos! Bem-vindos agora para o nosso reforço do conhecimento, ou seja, a nossa revisão, porque nós iremos fazer um percurso mais curto com o conteúdo para podermos fazer o quê? A nossa atividade, não é mesmo? Vamos lá para a nossa revisão? O que foi preparado para vocês? Olha aí. Gente, os períodos da história da filosofia grega. Olha que legal, interessante conhecer outras culturas, não é verdade? Nós vimos que existe o período pré-socrático e é conhecido também como cosmológico. Ele aconteceu lá, século 7 a.C. até o século 5, quando a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo, envolvendo as causas de quê? As transformações da natureza. Arché, né, a palavra, que é um princípio, que significa literalmente o que está na frente, a origem do começo. Como surgiu, né? Vários pensadores trouxeram essa questão. Arché, gente, pode ser entendida como realidade primeira das coisas, que deu origem a tudo. Substrato, como se fosse uma essência fundamental que compõe as coisas. E uma força ou princípio que determina a transformação de tudo, né? De tudo que está em nossa volta. Agora, vimos também o período socrático, que envolve estar no meio pensador Sócrates. Ou antropológico, por quê? Porque entra a questão do ser humano, do comportamento dele, político, ético e etc. Ele foi até o século V, ou iniciou, quer dizer, aí foi até o século IV a.C. Eles investigavam, gente, aqui as questões humanas, como ética, a questão moral, né? A política e as técnicas, e busca compreender qual é o lugar do homem no mundo. Nós começamos a nos localizar. Antes da instituição da democracia, as cidades eram o quê? Dominadas por famílias aristocráticas. Então, existia esse conflito, etc. Os donos de terra, né? Que era poder por família. Aí, gente, chamada de arete. Aí uma classe urbana desejava o poder político, com isso surge o quê? A formação do cidadão. Porque aqui surgiu muito conflitos. Aí o Péricles, né, e seu irmão, etc., diz a história, eles queriam uma organização fixa, né, política, etc. Aí começaram a criar as polis, as cidades. A nova educação estabelece como padrão ideal a formação do bom homem orador, aquele que sabe falar em público, persuadir os outros na política. Vimos também o período sistemático, que aqui é o nosso Aristóteles, né? Lá do século IV até o século III a.C. Ele buscou reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado pela cosmologia e pelas investigações sobre a ação humana na ética, na política e nas técnicas. A filosofia, a partir daí, se interessa em mostrar que tudo pode ser objeto de conhecimento filosófico. Que legal, né? Eu posso analisar sobre tudo. Nesse período desenvolveu-se a teoria do conhecimento, a psicologia e a lógica. E as ciências aí deslancharam, né? Apareceram. Os filósofos procuraram encontrar o quê? O fundamento, o último de todas as coisas. Essa investigação, em séculos mais, foi designada como metafísica. A filosofia passa a ser o conhecimento da totalidade, viu? E das práticas humanas, né? Vamos lá. E, por último, o período helenístico ou greco-romano, que foi do século III a.C. até o século VI depois de Cristo. Ele se ocupa, sobretudo, com as questões da ética, do conhecimento humano, das relações entre o homem e a natureza e com Deus. Essa tríade, né? A polis, cidade que se desaparece como centro político e deixa de ser a referência dos filósofos. Por quê? Vem muita gente, né? Venda, mercadoria, etc. Pois a Grécia se encontra sob o poderio de impérios macedônico e romano. Datam desse período 4 grandes sistemas: o estoicismo, o epicurismo, né? Epicurismo, ceticismo e neoplatonismo. E agora, pessoal, vem aqui comigo, vamos lá. Tá aí, já fizemos um reforço da aula,
pesquisamos sobre esses períodos. Agora vocês vão fazer o quê? Olha aí. Vamos lá? Atividade de sala. E eu estou aqui, ó, para tirar dúvida, né? Manda para nós. Ao responderem, quando acabar o tempinho de vocês, a gente vai fazer um paralelo, né? Quem acertou, quem precisa melhorar e etc. Vamos lá. Boa atividade. Tchau, tchau. Oi! E aí, conseguiram responder? Vamos lá, ó. Tirando as dúvidas. Resolução da atividade de sala. Com certeza, eu creio. Inclusive, tem pessoas já até mandando aí, né, algumas respostas. Vamos fazer um paralelo para ver se a gente consegue, né? Dizer, ó, acertou, precisa melhorar e etc. Vamos lá para a questão número 1, olha aí. Dentre os objetivos desses primeiros filósofos lá pré-socráticos, né, destaca-se que a construção de uma cosmologia, explicação racional e sistemática das características do universo, que substituísse a antiga cosmogonia, que era dos mitos, ok? Explicação sobre a origem do universo baseada nos mitos. Tá aí, ó, a resposta já. Assim, com base na razão e não na mitologia, os primeiros filósofos gregos tentaram encontrar o princípio substancial ou substância primordial das coisas. De acordo com o pensamento dos gregos antigos, o que é arché? Arché, né? O que é arché? Letra A, é o nada, o vazio. E do nada surgiram todas as coisas, né? Não, se ele surgiu, como é que o nada existe? Será que o nada existe? B, é o elemento substancial que deu origem a todos os deuses. Esse é cosmogonia, né? C, é a matéria-prima existente em todos os seres, da qual todas as coisas são feitas. Será, gente? Vamos lá. D, é o elemento que faz a separação entre deuses e humanos. Esse aqui eu acho que é mitológico, né? E é o elemento substancial que deu origem a todos os seres humanos. Será, gente? E aí, vem aqui comigo. Qual é a resposta correta? Conseguiram? Vou até apontar, né, a resposta correta, ó. Perceberam? Apontei, tá ali ela, ó. Muito legal, né? Vamos lá corresponder? E aí? Então, quem optou? Quem marcou a alternativa? Vamos lá para o quadro, olha aí a C, galera. Muito interessante, né? É a matéria-prima, gente, a primeira, primus, né? Priori, existente em todos os seres, da qual todas as coisas são feitas. Viu? Muito legal isso. Tá? Número 2. Antes da instituição da democracia, na Grécia Antiga, ou antes da democracia, as cidades eram dominadas por quem? Por famílias aristocráticas, senhoras das terras e do poder militar. Essas famílias, valendo-se dos grandes poetas gregos, Homero, Píndaro e Hesíodo, criaram um padrão de educação próprio dos aristocratas. Esse padrão afirmava que o homem ideal ou perfeito era quem? Um guerreiro belo e bom. Olha só, gente, tríade. Quem é guerreiro, belo e bom aí? Quem tem essas características? Olha aí. E a virtude era arete, que significa excelência, superioridade. Própria dos melhores, ou em grego, dos aristoi, né? Quando a economia agrária foi sendo suplantada, né, pelo artesanato e pelo comércio, surgiu as classes sociais urbanas ricas que desejavam exercer o poder político. Então, eles queriam administrar, ou seja, sair daquele ponto concentrado entre famílias e trazer para uma sociedade misturada, mista de pessoas que eram administradas por alguém. Então, responder a esses anseios dessa nova classe social que a democracia será instituída. Então, para responder essa questão do exercer o poder político. Com ela, o poder vai sendo retirado dos aristocratas e
passando para os cidadãos. Criaram em si as polis, né? As cidades. Dessa maneira, o antigo ideal educativo ou pedagógico sendo substituído por outro, que lá era o belo, né? Era guerreiro e o bom. O ideal da educação já não é a formação do jovem guerreiro, belo e bom, mas sim de quê? Então, ou seja, eles saíram desse para outro, que está aqui nesse meio, ó. Letra E, a formação do bom cidadão. Não, aqui já está, né? B, a formulação de leis criadas para preparar o quê? Os jovens para atividade universitária. Será? Ou C, a preparação dos jovens para serem bons e ricos e comerciantes. Capitalismo aí já, né? A criação de escolas voltadas para a educação infantil e juvenil. Ou E, a disseminação de ideias que eram contra o poder dos deuses sobre a humanidade. Qual é a questão? Veja bem. Aí a pergunta é, eles saíram, né? Vem aqui comigo. Eles saíram de um poder, né? De o que é bom, ó. O jovem para os aristocratas era guerreiro, belo e bom. Tem alguém aí com essas características? É um bom guerreiro, né? É belo, né? Tem sua beleza. Porque a beleza não é só exterior, não, tá? É interior também. E bom, ele é bom, né? Tem um aspecto de bondade para consigo e com os outros. Tem alguém? Só que assim, ele foi suprido, tá? Essa forma de pensar na educação. E foi suprido por qual? Vamos lá? Então, quem optou pela formação do bom cidadão? Olha, até eu duvidei dessa. Um bom cidadão para a democracia, para a política, para o povo. Ou seja, tirou o belo e guerreiro, colocou só o comportamento do ser humano. Inclusive, essa me enganou, gente. Vamos lá. Se liga no Enem, ó. São questões, vem aqui comigo. Questões que caem no Enem em versões anteriores, que já caíram, quer dizer, e questões paralelas ao Enem, tá? Paralelas. Ou seja, para vocês se familiarizarem com o Enem e quando chegar lá no terceirão, não é mesmo? Já consegui gabaritar. Vamos lá para a questão, olha aí. Esse é do Enem 2015. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário dentro, né, nela e levá-la a sério? Será que surgiu da água? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem, a fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas um estado de crisálida, né, está contido o pensamento. Tudo é um, o arqué, né? O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Letra A, o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. B, o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. C, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Será que é a C? Ou D, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. E, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Muito interessante isso, né? E qual é a alternativa que você marcou? Manda aí pra gente, vem aqui comigo. Qual foi? Vamos lá. Qual? Essa mesmo. Então vamos lá. Então, quem optou pela letra D, galera? Olha que legal. A necessidade de buscar de forma racional, tá? A causa primeira das coisas existentes, né? Falou sobre a água, etc. A 4, veja, vem aqui comigo. Essa 4 é uma questão discursiva, ou seja, vocês irão poder descrever, né, de maneira sucinta, bem breve, tudo aquilo que vocês entenderam sobre que envolve a aula e a questão da pergunta. Ó, vamos lá. Liste
os principais períodos da filosofia grega, relacionando as ideias central de cada um. Eita, vai ser uma lista grande, né? São 4, coloquei 4 períodos, né? E agora, vamos lá? Vamos começar a nossa lista, Lei. O primeiro período, ó, período pré-socrático ou cosmológico, né? Quando a filosofia se ocupa fundamentalmente do quê? Da origem do mundo e as causas da transformação da natureza. Por que as coisas se transformam? Como surgiu o mundo? Através das questões que envolvem a natureza. E o 2, período socrático ou antropológico. Tá aqui, ó. Eles investigam as questões humanas e buscam compreender qual é o lugar do homem no mundo. Muito interessante. Olha a diferença, né? A natureza e as questões do homem. O terceiro, período sistemático. O que ele faz? Ó, se interessa em mostrar que tudo, inclusive fundamento último de todas as coisas, pode ser objeto de conhecimento filosófico. Tudo mesmo. Por isso que nós fazemos análise, ó. Análise filosófica das coisas, de todos os contextos. Mesmo que eu não seja daquele contexto, eu posso fazer uma análise, ok? E o quarto período que apresentamos na aula, o helenístico ou greco-romano. Gente, esse período, ele queria analisar, sobretudo, as questões da ética, do conhecimento humano e das relações entre o homem, natureza e Deus. Então, pode-se dizer aqui que é uma tríade, né? Três coisas. Vamos colocar aqui o homem, né? Natureza. Aqui Deus. Veja bem, né? Essa relação. Eles queriam, no período helenístico, fazer essa análise, né? De investigação. Então, aí está posto. Só voltando, ó, os 4 períodos que apresentamos. Vocês iriam escrever muito, mas coloque mesmo o nome do período e o cerne, né, o objetivo de cada um deles, tá? Só voltando nessa questão, para vocês entenderem mais ou menos como funcionou. Então, vem aqui comigo. Ó, nessa aula vocês perceberam, né, a questão de envolvimento, né, do âmbito da filosofia e os períodos. Gente, às vezes a gente percebe que é um pouco meio complexo de entender, etc. Mas é só uma visão ampla, tá? Um resumo breve, né? Para vocês perceberem que a estrutura da filosofia, o professor Hélio e o professor Luciano não chegaram, né, aqui para dar aula de maneira assim do nada, ó. Uma mágica, apareceu eles. Quem são esses? Para que filosofia, etc? Não, ela tem toda uma estrutura de surgimento, de como surgiu, né? Antes, só para vocês terem uma ideia, antes... o filósofo era aquele que pensava tudo, que era o médico, que era o cientista, era o cosmólogo, astrofísico e etc. Depois começou a se separar, mas antes ele fazia tudo, tá? Então essa é a nossa aula de hoje, tá? A gente vai... Um grande abraço e obrigado por ficar aqui conosco nessa aula e se interagir. Vamos fazer essa interação. Tchau, tchau!